Olá, amigo prevencionista. Espero que você esteja bem. Vamos iniciar mais um vídeo da série Comentando NR e nós vamos iniciar aqui os comentários da NR9, que é a norma regulamentadora da avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, tá? É, Bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, né? E ao final, se você gostar desse vídeo aqui, curta o vídeo, compartilhe também com os colegas aí prevencionistas. Nós já comentamos toda a NR4, então se você perdeu algum vídeo, né, da NR4, dê uma olhada aí no canal, você tem aí acesso a todos os vídeos comentando a NR4. Beleza? Bom, vamos começar aqui, pessoal, a comentar a NR9. Vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, para aquele profissional que ainda está um pouquinho perdido com relação à NR9, chegou agora, caiu de paraquedas aí na área, falou, poxa, NR9 não era a norma que tratava sobre o PPRA, né? Não era isso que falava lá na NR9? Muito bem, pessoal, essa norma que tratava sobre o PPRA não existe, né? Nós temos agora o Programa de Gerenciamento de Riscos, lá na NR1, e a NR9 não é mais a norma do PPRA, tá bom? Então, essa norma hoje fala da avaliação e controle das exposições ocupacionais aos agentes ambientais, que são os físicos, os químicos e os biológicos. Então, nós estamos trabalhando aqui com a redação, né, dada pela Portaria 6.735 de 2020. Tá? Essa norma é a norma de higiene ocupacional. Essa norma você vai utilizar para elaborar o seu PGR. Né? Na concepção dessa norma regulamentadora, nós teríamos ali diversos anexos, né, e cada anexo tratando de um agente de risco ambiental. Mas nós temos, por enquanto, somente o anexo 1, que fala sobre as vibrações, e o anexo 3 sobre o calor. Então, as avaliações técnicas, né, estarão no anexo 9, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso já já, tá? Então, só achei interessante, né, fazer esse comentário, porque essa norma ela acaba passando ali num estudo, né, ou no dia a dia ali do profissional, sem muita importância, mas ela é a norma da higiene ocupacional. Você deve utilizá-la para elaborar o PGR, tá? Então, iniciando aqui, essa norma regulamentadora traz os requisitos para a avaliação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, quando identificados no Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. Então, se você está elaborando um PGR, está lá naquela fase inicial de reconhecimento de perigo e avaliação de risco, você vai utilizar a NR9, né? Porque é ela quem vai subsidiá-lo quanto às medidas de prevenção para os riscos ocupacionais. Então, se você identificar vibrações, né, e calor no PGR, no seu inventário de riscos, naquela fase inicial de identificação de perigos, você vai utilizar esses dois anexos, né? E provavelmente outros conteúdos, conceitos técnicos que estão aqui na NR9, como nível de ação, grupo homogêneo de exposição, tá? Então essa norma vai falar sobre isso, pessoal, sobre requisitos para avaliação dos riscos ambientais e vai te ajudar na determinação das medidas de prevenção. As medidas de prevenção, como eu disse anteriormente, estarão nos anexos dessa norma, da NR9. No campo de aplicação, as medidas de prevenção estabelecidas nessa NR se aplicam onde houver exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. Veja que aqui não entra agente ergonômico, aqui não entram os agentes mecânicos de acidentes, somente os agentes físicos, químicos e biológicos, tá? Então, a abrangência e profundidade das medidas de prevenção depende das características da exposição e das necessidades de controle. Pessoal, é interessante a norma trazer esse item,
Parece óbvio, mas eu acredito que até o óbvio muitas vezes tem que ser dito, né? Então, a medida de prevenção que você vai implementar depende da exposição do trabalhador e da necessidade de controle. Então, você não vai implementar ou buscar uma medida de prevenção extremamente robusta, né, complexa, que vai gerar ali uma interferência muito grande na forma com que esse trabalho é realizado, se você não tiver na sua avaliação de risco essa necessidade. E com certeza você deve também priorizar essas ações de acordo com o risco. Então, quanto maior o risco, quanto mais importante for o risco, maior a prioridade que você vai dar para a adoção de medidas de prevenção, né? Então é interessante esse item aqui, é óbvio, mas é importante estar aí também. SNR e seus anexos devem ser utilizados para fins de prevenção e controle dos riscos ocupacionais causados por agentes físicos, químicos e biológicos. Então ele cita aqui os anexos, onde nós encontraremos as medidas de prevenção, tá? Então uma parte bem introdutória, né? E vamos continuar aqui, pessoal. E eu grifei até em laranja, vermelho, sei lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que é laranja. Esse item está um pouquinho diferente. Então, antes de entrarmos na identificação das posições ocupacionais, vamos dar uma olhada nesse item que também está em NR1. Olha a importância disso aqui. Está em duas normas diferentes. Então vamos lá. Ó. Para fins de caracterização de atividades ou operações insalubres ou perigosas, devem ser aplicadas as disposições previstas na NR15 e NR16. Então, quando se tratar de insalubridade e periculosidade, você não vai utilizar os anexos que estão aqui na NR9, né? Onde nós teremos a medida de prevenção. Você vai utilizar a norma que fala da insalubridade, a NR15, e a norma que fala da periculosidade, a NR16. Você não vai utilizar a NR9 para isso. Então, aqueles conceitos de, como eu disse, o nível de ação, né, os anexos que vão tratar de uma forma de avaliação mais técnica, que realmente vai buscar a prevenção de doenças para o trabalhador, né, não são aplicáveis para insalubridade e periculosidade. O conceito para insalubridade e periculosidade é diferente, né? Então aqui a gente tem critérios legais que vão justificar ou não o pagamento de um adicional para o trabalhador, seja insalubridade ou periculosidade. E muitas vezes os limites que estão aqui não significam que vão proteger ali a saúde do trabalhador, né? A promoção vai gerar promoção de saúde, né? Esses critérios legais existem somente ali para demonstrar se o trabalhador tem direito ou não a um adicional, né, no seu salário, ok? É importante isso, hein, pessoal? Agora vamos lá, identificação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, né, que é o tema principal aqui do nosso vídeo. Então vamos lá. A identificação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos deverá considerar, atenção, então vai identificar agente de risco, que você pode considerar também como um perigo, vai identificar perigo para avaliar o risco, o que você vai considerar? Pessoal, isso é um roteiro para você guiar suas atividades. Eu acho que isso tem que ficar bem claro, isso é um roteiro para você guiar as suas atividades. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, você vai fazer ou considerar, elaborar, reconhecer a descrição das atividades. Você precisa conhecer as atividades. Para isso, você precisa ir até o local de trabalho, acompanhar essas atividades, né, conversar com o trabalhador, ouvir o trabalhador, né, para de forma real reconhecer as atividades. Não é pegando descrição de cargo no CBO, não é pegando descrição de cargo no recursos humanos lá da empresa. Você precisa reconhecer as atividades do trabalhador utilizando uma ferramenta que eu acredito que os profissionais conheçam, né? Que é a análise preliminar de riscos, a APR, voltado para a higiene ocupacional. Então, na PR, por exemplo, você vai realizar a descrição das atividades reais que esse trabalhador utiliza. E se você quiser uma aula sobre a PR, coloque aí nos comentários, né?
eu quero uma aula sobre a PR e eu gravo essa aula para vocês, beleza? Mas tem que colocar aí no comentário, hein, pessoal? Então, descrição das atividades, primeira coisa, né? Conhecer o que realmente é feito ali no local de trabalho, beleza? Começa por aí, tá? Segundo, aí você vai fazer a identificação do agente e as formas de exposição. Então, o agente de risco seria o perigo. Você vai identificar o perigo. O perigo a gente identifica, reconhece, né? E o risco a gente avalia. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Identificar o agente. Então, durante a descrição dessas atividades, você vai fazer uma identificação de perigo. Por exemplo, você vai identificar que existe ruído, você vai identificar que existe calor, você vai identificar a vibração, você vai identificar os agentes químicos, né? Então, fez essas identificações, o que você vai considerar também? As formas de exposição. Então, como ela acontece? Uma exposição acontece por via aérea, né? Então, o trabalhador vai inalar o agente químico, né? Então, é uma exposição que acontece por via cutânea, vai ter contato com o trabalhador, né? Então, as formas de exposição, tá bom? Identifica o perigo e a forma como o trabalhador se relaciona, o meio na qual o trabalhador se relaciona com o perigo. Afinal, a gente tem a fonte de perigo e o trabalhador, né? E como ele se relaciona com isso, tá? É a forma de exposição, é o meio, beleza? Continuando, letra C. Possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados à exposição identificadas. Então, quais são as lesões que o trabalhador pode ter? Quais são as doenças que o trabalhador pode ter? Pessoal, eu tenho um conselho para te dar. Nesse momento, toma bastante cuidado, não inventa a moda, tá bom? Então, identificou um perigo e você vai, né, usar todo o seu conhecimento, vai atrás de toda a literatura existente sobre doenças que são geradas por um determinado agente de risco ou perigo. E você inclui aí no seu inventário de riscos, né? Tá certo isso, pessoal? Poxa, cuidado, tá? Não inventa moda, pessoal. Por que eu estou dizendo isso para vocês, né? Vamos dar um exemplo aqui. Se você coloca lá, identifica um perigo como ruído. Quais são os agravos à saúde do trabalhador? Poxa, pelo ruído ele vai ter perda auditiva. Pô, perfeito, né? É a doença, é o risco gerado pela exposição a esse agente. Mas o ruído ele também gera outros agravos, como estresse, insônia, né? Então, esses agravos, pessoal, se você inclui no seu inventário de riscos, você pode estar criando um nexo, né? Se esse trabalhador tiver, por algum motivo, esses agravos, você está documentando que existe um nexo com essa atividade, né? Então tenha bastante atenção, cuidado com relação a isso, tá? O que eu recomendo, aconselho você, que você coloque os agravos que são gerados, perfeito, não vai omitir nada, não estou dizendo para você omitir, né? Aquilo que é importante para a nossa área aqui. Mas coloque, pessoal, os agravos e as doenças, né? Que de alguma forma a gente tem, é possível, né? Nós fazemos um controle. E sempre coloque, pessoal, envolvendo a área médica, a medicina do trabalho. Então tenha bastante atenção com relação a isso. Se você não tem segurança para adicionar aqui doenças, possíveis lesões, o simples fato de você colocar doenças ocupacionais, você já está mencionando que pode gerar doença, ou lesões, né, corporais, por exemplo, né, é possível também. Então toma cuidado, não vai abrir, né, o seu acervo literário de doenças e incluir tudo aqui no seu programa, né, porque, é, como vocês sabem, eu trabalho com perícia judicial e se você colocar no seu programa e demonstrar a exposição do trabalhador a uma série de doenças, né, isso pode ser utilizado, né, para demonstrar um nexo, tá bom? Então tenha bastante cuidado, atenção aqui, bom senso no momento de demonstrar possíveis lesões ou agravo à saúde, tá? Não é para você, né, omitir a presença do agente, tá bom? Ele existe e deve ser colocado, mas cuidado no momento de incluir isso aqui, tá? Eu já vi PPRAs, PGR, na qual nós colocávamos isso, e realmente existia ali um acervo literário de doenças, né? Inclusive algumas que, né, fugiam da área ocupacional.
Então tem que ter bastante cuidado, tá bom? Letra D, fatores determinantes da exposição. Então, quais são os fatores, né, que vão ser relevantes para a exposição desse risco? Então, intensidade, a concentração desse agente são fatores determinantes da exposição. O tempo de exposição desse trabalhador, fator determinante também, né? Então, tempo de exposição, intensidade, concentração desse agente, né? Você deve incluir, deve considerar aqui. Se você fez uma boa descrição das atividades, realmente reconheceu o perigo, acompanhou a tarefa, você não vai ter dificuldade no momento de fazer isso, né? Agora, se você fez uma avaliação bem superficial, usando uma descrição que não é real, você vai ter dificuldade, tá? E medidas de prevenção já existentes. Pessoal, eu acho importante isso. Nós devemos valorizar tudo que a organização já faz, né? E para proteger para proteger os seus trabalhadores. Então você tá realizando a identificação dos agentes de risco. Tá lá fazendo, né, iniciando o seu inventário do PGR. Se a organização já fornece EPIs, se ela já adota alguma medida de controle administrativa, você tem que considerar, porque isso já está de alguma forma controlando o risco. Então considere o que a organização já faz, que já é existente, beleza? Além de você demonstrar o risco de uma forma fidedigna que o trabalhador está exposto, você valoriza o que a organização já desenvolve, ok? Muitas vezes não é suficiente, né, para você colocar o risco em um nível aceitável. Mas, né, se a empresa já está fazendo uma parte, isso é importante você mencionar. E por último, nós temos aqui a identificação dos grupos de trabalhadores expostos. Pessoal, você pode utilizar o grupo homogêneo de exposição. Então, trabalhadores que possuem a mesma exposição, né, com os mesmos ali níveis de intensidade, concentração, utilizam as mesmas proteções, possuem tempo de exposição semelhante, podem ser colocados no mesmo grupo, né? Esses trabalhadores de mesmo grupo de exposição vão fazer parte de um, né, GHE, grupo homogêneo de exposição ou grupo de exposição similar. Com isso, você vai ter a possibilidade de avaliar de forma quantitativa, por exemplo, em um trabalhador. E o resultado daquela avaliação quantitativa, ela será representativa para o grupo. Beleza? Então nós vamos falar mais sobre GHE, porque isso é tratado aqui na NR9, né? Mas isso deve ser levado em consideração quando você faz a identificação da exposição ocupacional aos agentes ambientais, os físicos, os químicos e os biológicos. Então nós finalizamos aqui o nosso primeiro vídeo comentando a NR9 com a identificação das exposições ocupacionais. Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que nós vamos postar aqui, né, do Comentando NR. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar também com os amigos, os colegas aí prevencionistas. Tá legal? Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.